E Jesus reuniu os discípulos e ali ele celebrou uma Páscoa com os discípulos e fechou o ciclo e abriu outro ciclo. Vamos ver isso aí? Em Lucas capítulo 22. Lucas 22, 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. Fala sobre a última Páscoa. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais o comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Então, nós podemos perceber que aqui ele fecha um ciclo e abre outro. Se olha, a Páscoa judaica, ela se fechou, ela terminou aqui, porque aqui agora nós vamos começar um novo ciclo. Agora nós vamos celebrar a ceia, e por isso que ele usa a figura do pão para a ceia, porque o pão simboliza ele próprio, que ele diz: eu sou o quê? O pão da vida. Aquele que comer deste pão jamais terá fome. Então, Jesus usa o pão e diz: isto é o meu corpo. Agora pergunto, o pão de fato é o corpo de Jesus? Não, ele representa, né, o corpo de Jesus, ele representa o sacrifício de Jesus, é algo representativo e não é real. Aquilo ali não é literal, como tem uma igreja que prega, que tomou aquele negóciozinho lá, né, que diz que a hóstia, aquilo ali já é o corpo de Cristo, né? Transformou-se no corpo de Cristo. Não, o pão não se transforma no corpo de Cristo. O pão é algo representativo, representa o corpo de Cristo, né? Então, o corpo de Jesus diz que ele foi oferecido na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Por isso mesmo é que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, agora o memorial é a ceia. Uma vez por mês, a gente celebra a ceia, porque diz que devemos fazer isso sempre, em memória do Senhor, para jamais esquecer desse memorial do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O povo de Israel celebrava a Páscoa judaica para não esquecer da libertação que eles tiveram, da saída do Egito. E nós celebramos a ceia e lembramos da libertação, do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Agora veja só, vamos fazer uma associação aí com quando ele fala do corpo, né? Isto é o meu corpo. Coloque para mim em 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. O corpo de Jesus na cruz, né, quando ele fala isso é o meu corpo, ele está falando também que o corpo dele entregue na cruz foi para esse fim. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, Jesus levou no seu corpo
Olha só, sobre o madeiro os nossos pecados. O que foi que Jesus levou sobre o seu corpo? Os nossos pecados. Então, os seus pecados, meus pecados, Jesus carregou na cruz. Quando ele morre, o corpo dele, então por isso que o corpo dele ali enferma, o corpo dele é ferido, o corpo dele ali, ele como diz, sangra, o corpo dele passa por dores, por sofrimento. A cabeça dele recebeu uma coroa de espinho que entrava na cabeça, e ele sangrou, e então foi uma dor tão intensa que ele chegou a dizer: Pai, né, lá no Getsemane, se possível, passa de mim esse cálice. E lá na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz: por que o Senhor me deixou sozinho nessa cruz, como homem? Sentindo essa dor profunda, ele vai. Então, todos os nossos pecados recaem sobre ele. Por isso que ele diz que ele se fez pecado por nós. É porque ele tomou sobre ele os nossos pecados. E então diz: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça? Por suas chagas, ou por suas pisaduras, fostes sarados. Isso é a profecia de Isaías 53, que diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, é que nós somos sarados. Irmãos, nós fomos curados. Infelizmente, nós temos às vezes uma dificuldade de entrar dentro do sentido real das coisas. Quando lá em Isaías o profeta diz: pelas suas pisaduras fomos sarados, nós só enxergamos sarados como cura física, né? E é por isso que em seguida diz: mas é que ele perdoou todas as nossas iniquidades. Ou seja, nós fomos curados, irmãos, porque o ser humano, corpo, alma e espírito, e nós nos atentamos nisso para o corpo e esquecemos de que ele nos sarou do espírito. Ele nos libertou, ele tirou a doença que existia dentro de nós, que é a doença incurável se não for Jesus. O único remédio para a cura do pecado é Jesus. Só Ele é que nos purifica de todo o pecado, e diz que Ele se entregou por nós, para que nós fôssemos sarados, curados, libertos. Jesus Cristo nos libertou, e se você se alegra com isso, dê um glória a Deus, dê um aleluia, e um aplauso ao Senhor dos Exércitos, o Filho de Deus, aquele que nos libertou de todo o pecado. Então, quando ele diz que isto é o meu corpo, é o corpo dele, que foi oferecido na cruz para perdão dos nossos pecados, e nós lembramos desse sacrifício de Jesus no ato da ceia, né? É uma vez por mês que nós estamos sempre se lembrando, para nunca esquecer disso. Mas podemos também associar o sangue, quando ele disse assim: olha, isto aqui é o meu sangue. Não era o sangue dele, o sangue dele estava nele, representava o sangue. Não, ali o vinho, o suco da uva, estava representando o sangue da nova aliança. Jesus estava construindo a nova aliança agora conosco, porque a velha aliança era feita por intermédio de matanças de animais, e agora Jesus disse: olha, ei, cessou. Até a destruição do templo em Jerusalém. Quem esteve comigo aqui no primeiro, aquele módulo que nós fizemos falando sobre escatologia, nós sabemos que ali, quando destruiu Jerusalém e o seu templo, irmãos, já havia cessado, quando o sacrifício de Jesus. Mas o povo, os sacerdotes daquela época, não deixavam de sacrificar animais, fazer os sacrifícios, né? E quando a destruição do templo, pronto, acabou de vez com o sacrifício de animais em templo. Por quê?
Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, irmãos, Ele é o único sacrifício perfeito. Então, Jesus morreu numa cruz, Ele sofreu por nossos pecados. A Bíblia diz que Ele foi para o túmulo, e o seu corpo não deteriorou, não apodreceu, e ao terceiro dia, antes do corpo apodrecer, Ele ressuscitou com o seu próprio corpo, não ficou restos mortais. Nós somos diferentes de Jesus, irmãos. Nós ressuscitaremos, mas o resto dos mortais nosso fica no túmulo. Mas o Jesus não deixou o resto mortais no túmulo. Ele ressuscitou o seu corpo. E não, então ficaram ali pensando, quando ele chega ressuscitado, que era um fantasma, que era um espírito. E por causa de uma heresia que existia na época, chamada gnósticos, que eles acreditavam que Jesus não veio em carne, era apenas um ser espiritual. E então, ali quando Jesus, aí muitos tinham ainda dúvida, até os discípulos, como Tomé. E então, quando Jesus se apresenta, Tomé não estava, e eles se alegram ali, de repente, Tomé chega e sabe da notícia, olha, Jesus ressuscitou. Aí Tomé diz, eu só creio se eu ver a marca dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, Então, eu preciso ver essas marcas, realmente, para ver se é físico mesmo. E então, Jesus chega, e no dia que Tomé está ali, juntamente com os outros, e ele chama e diz, vem cá, seu incrédulo, veja aqui a marca dos pregos nas minhas mãos e nos meus pés, e veja aqui no meu lado o lugar que a lança perfurou. Aqui, veja aqui a marca, é o meu corpo, eu tomei ele de volta. Por isso mesmo que ele diz em João capítulo 10, que ele tinha poder para dar a vida dele e tornar a tomar. Ele teve poder para entregar na morte e ressuscitar novamente o seu próprio corpo, e ele está vivo para sempre. Aleluia. Jesus vive, irmãos. É a nossa Páscoa, Então, fazendo uma associação do cálice, você pode ver, quando você faz uma associação com 1 João capítulo 1, versículo 7, porque Jesus, isto aqui representa o meu sangue. E para que o sangue? A nova aliança, para perdão dos pecados, para a purificação dos pecados. 1 João 1, 7, veja e coloque para mim. Diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, agora é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Por isso, amados, nós temos um memorial, que é a ceia, o pão representando o corpo, que foi oferecido por nós na cruz do Calvário, para que então ali recebesse os nossos pecados, e também os nossos pecados foram depositados, mas o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, é quem nos purifica de todo o pecado. Por isso mesmo, só tem remissão de pecado através de sangue. Por isso que Jesus derramou o seu sangue inocente, sem pecado, para remir e redimir o pecador, aquele que tem o sangue pecaminoso. Todos nós, irmãos, somos pecadores e carecemos de Jesus para perdão dos nossos pecados. Amém? Amém ou não amém? Então, através do sacrifício de Jesus na cruz, a Bíblia revela verdades profundas sobre a libertação, a redenção, a esperança e a vida eterna. O que podemos aprender com a Páscoa do Antigo Testamento? É que ela foi instituída para celebrar a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. E a conquista do povo de Israel, deixando de ser escravo para ser livre. Agora, o que nós podemos
aprender com a Páscoa do Novo Testamento? É que Jesus é a nossa Páscoa e que ele substituiu a Páscoa judaica pela a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor, representada pelo pão e o suco da uva. O que podemos celebrar? O que é que nós podemos celebrar hoje? Primeiro, celebrar a libertação dos nossos pecados por meio de Jesus. Temos motivo para celebrar a Páscoa hoje, mas a Páscoa sabendo que é a libertação dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Segundo, a redenção, que é o perdão de nossos pecados e a reconciliação com Deus. Ou seja, nós estávamos afastados de Deus, perdidos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e perderam a glória de Deus. E então, com Jesus, nós recebemos o perdão e nos reconciliamos com Deus. Voltamos a ter paz com Deus. Fizemos a paz com Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Terceiro, uma nova vida, um novo começo. Com Cristo nós temos nova vida, irmãos. Nascemos de novo. Recebemos agora o perdão dos pecados, somos nova criatura. A Bíblia diz, Paulo disse, olha, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. As coisas do homem pecador, do homem velho, ficaram para trás. Tudo agora se fez novo. E quarto, podemos celebrar também a esperança. A morte e a ressurreição de Jesus garantem a vida eterna. A morte e a ressurreição de Jesus garantem o quê? A vida eterna. Essa é a esperança que nós temos. Amém? Coloquem para mim João 11:25. Estamos já prestes a concluir. João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, o que é que acontece? Viverá. Então nós temos motivo para celebrar Jesus, para celebrar essa Páscoa, né, que é Jesus em nós, né? E nós louvamos a Deus. Então nós não precisamos hoje, né, tocar fogo em Judas, nós não precisamos hoje, né? Hoje nós não precisamos ficar com fome, né, tendo um jejum forçado, né? Não precisamos trocar a carne vermelha pela carne branca, né? Não precisamos. Pai dizia assim, ó, o pessoal dizia assim antigamente, não pode tirar nem leite da vaca. Alguém alcançou isso aí, dizer que não podia nem tirar o leite da vaca? Só que meu pai era católico, ele tirava o leite da vaca na sexta-feira santa. E nunca saiu sangue do peito da vaca. Só saía leite. E eu gostava daquele leite. Menino, gostava de beber para aquele leite, fazer uma espuma aqui, ó, fazer bigode. Era. Então, sabe por quê? Foi algo que construíram que não tem nada a ver com Bíblia, irmãos. Porque o peixe é uma coisa assim que é mais humilde, né? É uma carne branca e é mais humilde, mais barata. Agora tem peixe mais caro do que carne. Quanto é que está custando aquele salmão? Está mais caro do que a carne. Quanto é que está custando o ovo? E o pessoal ainda faz ovo de Páscoa. E o ovo agora está caro, né? O ovo, faz ovo de chocolate, né? Mas se for ovo de galinha, está caro. Bem, então, nós não temos essas práticas, são práticas que foram criadas, humanas, e que não tem nenhum ensinamento, não existe na Bíblia esse tipo de coisa. Então, precisamos reaprender, e aprender de forma correta, né? Você pode, se eu chegar numa casa, tiver lá o vatapá, o caruru e o peixe, eu vou comer, não tem nenhum problema, a hora e como. Mas se tiver
Um filé mignon, eu como também. Mas se tiver também uma costela, eu como também. Não tem problema. E se eu estiver aqui, e se você me convidar para ir comer na sua casa, eu vou. Porque eu sou obediente. É sério. Se você disser assim, olha, apóstolo, você está convidado. Não faça almoço apóstolo. Eu só fico imaginando por causa da apóstola, ela não come tudo assim. Eu ainda, né, ainda como qualquer coisa assim, mas ela não. Aí ela vai ter que levar o lanchinho dela, igual aquele menino que levou os 2 pães. Bem, então, finalizando, amados, a Páscoa do Antigo Testamento é a celebração da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Pronto, ponto final. E a Páscoa do Novo Testamento? É celebrar a libertação dos nossos pecados. Por meio de quem? De Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, temos motivo para celebrar? Você tem motivo para celebrar? Amém. Jesus nos tirou alguns aqui, não todos, mas muitos aqui que gostavam de uma caninha, que gostava da gelada, que gostava lá do outros o uísque, que gostava de não sei o que lá mais, né? Aí o pessoal bota um bocado de nome, os que bebem, né? Diz assim, vamos morder o rabo da cobra. Sexta-feira, aí sexta-feira, já arranjaram até agora, né, botaram o negócio, sexta-feira, sextou, aquilo ali já está na hora de encher a cabeça, de jogar na sexta. Começa na sexta e vai até, ninguém sabe quando. E alguns aqui foram libertos do jogo de apostas, liberto do álcool, das drogas, liberto do fumo, foi liberto, né, da prostituição, foi liberto de tantas coisas. Por fim, ainda que você não pratique tudo isso, você é pecador. Ninguém aqui pode dizer que não é pecador. Todos nós pecamos. Por isso que Jesus veio para libertar o ser humano dos seus pecados. Só em você pensar que não é pecador, você já está pecando. Porque o único que veio sem pecado é Jesus. Amém? Então, a verdadeira Páscoa hoje é Cristo em nós, irmãos, que é a esperança da glória. Diga para a pessoa que está ao seu lado, essa pessoa bonita que está do seu lado aí, tem uma pessoa bonita do seu lado aí? Diga para ela, olhe para ela e diga, Cristo em você é a esperança da glória. Agora olhe para trás e diga, e diga para o que está atrás, Cristo em você. Quando você vai olhando para trás, o outro olhando para trás, fica difícil, né? Cristo em você é a esperança da glória. Hein? E agora quem está aí perto do marido, da mulher, olhe bem nos olhos dela, aqueles olhos de apaixonado, e diga, Cristo em você é a esperança da glória.